Boa noite, pessoal. Peço desculpas pela demora, mas nós estamos enfrentando alguns probleminhas técnicos, mas a gente já vai resolver tudo. Com fé aqui a gente vai resolver. Tá? Sejam todos bem-vindos a essa nossa transmissão do Boa Nova. Hoje nós vamos receber a Simone Ferreira, que já é uma parceira nossa aí de outros estudos também, e hoje ela vai apresentar a palestra chamada Casamento e Divórcio na Visão Espírita. Então, antes de eu chamar a Simone, eu gostaria de convidar a Sheila para fazer a prece inicial para nós. Então, boa noite a todos, a todas. Que nós possamos, então, nesse momento, se for da vontade de vocês, fechar os nossos olhos físicos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, conectar os nossos corações, mentalizar todas as possibilidades dessa noite, que será uma noite de entendimento, de ensinamentos, de reflexões, para que possamos melhor compreender as relações que estabelecemos ao longo de nossas vidas físicas, que a nossa equipe espiritual do Centro de Educação Espírita Boa Nova possa derramar todas as bênçãos sobre a Simone, para que ela, intuída, inspirada, possa transmitir os ensinamentos a partir do Evangelho. Que tenhamos uma noite proveitosa e que também possamos irradiar as melhores energias para todos aqueles que não estão aqui nesse momento assistindo, mas que precisam também de luz, de encaminhamento, de entendimento. Que assim seja. Então, obrigado, Sheila. Gostaria de convidar agora a Simone a fazer a sua apresentação. Então, eu vou estar compartilhando aqui no meu computador os slides, tá, Simone? Tu pode me avisar quando tu quiser que eu passe, tá bom? Uma boa noite e obrigado pela tua disponibilidade. Boa noite a todos, a todas. É uma alegria poder estar falando aos corações de Santa Maria, região, né? Uma região muito querida para mim, porque eu sou natural de São Cepé, então tenho um carinho muito grande pela região e por Santa Maria, né? Muitos conhecidos, muitos corações aí em toda essa região. E falo aqui de São José hoje, Grande Florianópolis, né? Que eu imagino que, assim como Santa Maria, né? Também tá frio. Então nós estamos aí para nos aquecermos mutuamente. E um tema muito interessante que o grupo aí da casa, né, do Centro de Estudos Espíritas Boa Nova selecionou para que a gente pudesse entender um pouquinho mais este assunto que interessa a todos nós, né, que estamos numa família, que viemos de uma família, né, nós sabemos que o casamento ele é a base de toda a sociedade, então é um tema que nos interessa. E então eu vou pedindo para o Marco nos ajudar, ele vai fazendo a transição das lâminas, dos slides que a gente preparou. E é importante dizer que quando a gente for falar aqui de casamento, nós vamos estar falando de relações que são permeadas, né, por um chamado dos corações para viverem juntos, tá? Então, não necessariamente é só aquela relação
que a gente oficialmente observa, né, com um contrato jurídico e tudo mais. E de cara já gostaria de dizer realmente, né, que é para além de um contrato jurídico, ainda que se tenha, ainda que o casal decida por um contrato jurídico, né. É muito importante a gente dizer que hoje nós vamos ampliar um pouco esse olhar, vamos falar realmente de corações que se escolhem, de almas que se escolhem. E se nós pudermos passar a primeira lâmina, né, eu fico bem agradecida aí ao Marco. A nossa doutrina espírita, ela é rica de informação a respeito da vida em família, da vida dois, e hoje nós vamos trazer literaturas que nos ajudam a compreender este importante passo que muitos corações dão, né? Porque todos nós precisamos de afeto. Aliás, o ser humano busca basicamente, né, a aceitação, pertencimento e afeto. E o casamento, ele, na sequência, né, que o Marco vai colocar ali, ele fala de um encontro de consciência para consciência, de coração para coração, mas, sobretudo, né, de um compromisso a nível espiritual, material, afetivo e moral. É isso que a gente vai, mais ou menos, tentar identificar no nosso tempo que foi predeterminado hoje. Então, o casamento não é só um contrato jurídico, compromisso espiritual, de consciência para consciência, de coração para coração, e dividido em níveis espiritual, material, afetivo e moral. Todos nós estamos, de alguma maneira, comprometidos com compromissos espirituais, com compromissos afetivos, né? Então, quando a gente observa que a doutrina espírita tem um capítulo tratando disso, é porque, de fato, é extremamente importante essa união que se estabelece, esse compromisso que nós assumimos, né, no nível espiritual, porque ele inicia antes. E tem aqui, na sequência, até uma relação, né, de tipos de casamento. Mas é importante dizer que ele inicia antes, tá? Ele não é só algo que as nossas vaidades humanas decidem. Ele tem objetivos. Na sequência a gente vai ver isso, porque é uma das maiores ou mais importantes ferramentas de evolução aqui na Terra, né? Dá a todos que decidem pela vida a dois um salto evolutivo muito grande. Então, a gente vai observar que ele tem muitos objetivos que vão nos auxiliar na existência como espírito imortal. A gente vai ver na sequência que um desses objetivos é estabelecer vínculos de amor, de compreensão, de fidelidade e confiança. Olha, tá até em negrito ali para dizer que são objetivos da mais alta importância e que não são fáceis de serem cumpridos aqui na Terra, não. Confiança, olha, fidelidade, compreensão. Isso, né, exige de todos nós grandes movimentos na nossa alma. E oportuniza também para o casal segurança e equilíbrio emocional. Isso é só para um aquecimento, para nos mostrar alguns dos objetivos que auxiliam o nosso processo de evolução quando nós decidimos pelo casamento. E na próxima lâmina eu coloco inclusive a fonte de onde nós tiramos essa informação. Tá? Tem um livro chamado A Vida em Família, do Rodolfo Caligares, e ele diz que há várias razões que levam as pessoas a se casarem. Entre estas razões, né,
E são essas razões, melhor dizendo, que fazem com que algumas pessoas colham na vida conjugal alegrias e outros, ao contrário, encontram aí, nessa escolha, nesse caminho, angústias e frustrações. Então, a gente precisa se perguntar, para que nós decidimos trazer alguém para a nossa vida? Qual é o objetivo? Será que é para preencher uma lacuna? Será que é por amor? Porque são essas razões que vão, né, sustentar ou não um relacionamento. E é importante dizer que os relacionamentos são reencontros. A grande maioria deles são reencontros, né? Mas nem sempre são reencontros de almas afins. Muitos são reencontros entre corações feridos, né? Corações que estão ali, digamos assim, calejados. Há reencontros de corações ressentidos. Então, vai ser difícil colher alegrias nessa vida conjugal, né? Talvez surjam muito mais angústias e frustrações. Nós temos uma classificação que eu gostaria que o Marco colocasse para a gente, para que vocês compreendam que existem vários tipos de encontros e reencontros aqui na Terra. No livro Estudando a Mediunidade, Martins Peralva faz uma classificação. E aí eu sintetizei assim para trazer um trechinho bem didático para tentar auxiliá-los e auxiliá-las a, de repente, classificar qual é o casamento, qual é o relacionamento em que vocês se encontram, né, se porventura se encontram em algum. Então, Martins Peralva fala dos casamentos entre afins. Como eu disse, às vezes existem encontros de almas afins aqui na Terra. Então, o que seriam esses casamentos, né, formados por parceiras simpáticos entre si, onde há verdadeira afeição de alma. Geralmente sobrevivem à morte do corpo e se mantêm em encarnações diversas, né? Então são espíritos que se encontram aqui e as suas relações se estabelecem para além dessa existência. E será que a gente encontra muitos aqui na Terra? Tem uma observaçãozinha ali que a gente pode já sinalizar para vocês. São muitos esses casamentos aqui? O que a gente pode pensar? Pouco comuns na Terra. Esse é um casamento raro, melhor dizendo, então, né? Para a gente trazer uma explicação. Raramente a gente vai encontrar seres afins aqui na Terra. O outro tipo de casamento são os transcendentais, que vem na sequência. E os transcendentais são casamentos entre almas enobrecidas que se juntam, decidem, né, mutuamente empreenderem alguma obra que traga, que reverta crescimento, evolução para a humanidade. Então se juntam para se dedicar a trabalhar pelo coletivo. E aí eu sempre trago como exemplo, né, de um casamento transcendental para ver se a gente consegue clarear o casamento, né, de Allan Kardec e da sua doce Gabi, como ele chamava, né? Um casamento de dois espíritos que trabalharam muito pelo coletivo, né? Deixando um legado fantástico à doutrina espírita, codificada por Allan Kardec e que depois parte, mas que também tem muito trabalho da sua esposa, não só quando ele parte, mas durante o processo, né? Quem assistiu o filme Allan Kardec pôde perceber ali o quanto, né, ele tinha uma parceria muito forte, uma conexão muito forte com ela, e tanto que em alguns momentos em que ele realmente se sentiu sobrecarregado, ela o sustentou, né? Mas existe um outro tipo de casamento, que é o terceiro tipo que Martins Peralva nos sinaliza nesse livro que eu já comentei, Estudando a Mediunidade, que são os provacionais. São uniões entre almas mutuamente comprometidas, que estão juntas para pacificar as consciências ante erros graves
perpetrados, melhor dizendo, no passado, e simultaneamente desenvolverem os valores de paciência, de tolerância e de resignação. Será que é um casamento raro ou é um casamento comum? Vamos ver ali o que vai surgir ali como resposta. É o tipo de casamento mais comum que existe na Terra. E provavelmente a maioria dos nossos relacionamentos está classificada nesse terceiro tipo, provacionais. Relações em que a gente vem para pacificar os nossos corações, curar os nossos corações, resolver algumas pendências e desenvolver ali, olha, sentimentos, valores de tolerância, de paciência, né? E a lista é grande, nós até vamos ver essa lista mais adiante, né? Passa pela compaixão, pela confiança, enfim. Vamos lá para o quarto tipo de casamento. Sacrificiais são aqueles que se caracterizam por uma grande diferença evolutiva entre os cônjuges. Um deles aceita o consórcio, com outro menos adiantado, para ajudá-los em seu progresso espiritual. E muitos, talvez, que estejam nos ouvindo agora, devem estar se encaixando ali, né? Mas então deve ser o meu tipo de casamento, com certeza, né? Porque eu estou muito mais à frente do que aquela criatura, né? Mas será que nós nos encaixamos nesse tipo de casamento sacrificial? Tem uma última característica que vai aparecer e que vai nos clarear para saber se é o tipo de relacionamento. Olha só. Este espírito, não é, que se voluntaria para vir é de alta envergadura. Portanto, eu acredito que raríssimos irão se encaixar nesse tipo de casamento sacrificial. Um ser de elevada envergadura, por desprendimento, por amor incondicional, decide vir para auxiliar um afeto nesta empreitada terrena. O último tipo de casamento classificado pelo Martins Peralva chama-se acidental. São os casamentos que não foram programados no mundo espiritual e obedecem apenas à afeição física, sem raízes na afetividade sincera. E o que o Martins está nos dizendo? Que são esses casamentos relâmpagos que surgem e que também, assim como as pessoas se unem, casam, daqui a pouco já se separam, porque o que está em jogo é a questão da atração. A atração, quando fala de afeição física, está muito ligada às questões da nossa vaidade. São aqueles casais que se apaixonam pela estética do outro, se apaixonam pelo corpo, dando vazão às suas paixões, né? E aquela explosão de atração física e sexual. E o amor não comparece. Por isso que diz, não tem raiz na afetividade, não tem raiz no sentimento, não tem raiz no afeto. Então o que pode acontecer? Ele também se desfazer com muita facilidade. Não foi programado no mundo espiritual. Vejam que os afins, os transcendentais, os provacionais e sacrificiais, eles passam pelo crivo de um projeto reencarnatório. E estes não. Eles acontecem em função do livre-arbítrio de cada um, né? De todos nós que temos aqui na Terra. E agora eu gostaria de chamar a atenção, trazendo para este momento um livro de Joana de Ângeles, né? Onde ela está nos dando algumas orientações. Então, o livro é SOS Família, que eu recomendo, tem vários assuntos, né? O título é muito apropriado, porque é um pronto-socorro realmente, assim, a gente se socorre ali de vários temas para nos ajudar na melhor compreensão e encaminhamento de questões relacionadas à família. E tem um item que fala sobre a responsabilidade no matrimônio. E aí ela diz assim, olha, fiquem atento ou fique atento, atenta-se. Eu botei reticências porque eu extraí algumas observações, fiz um recorte, mas deixo a dica para que
quem se interessar, vá lá e leia, porque as sugestões dela são para além dessas que eu vou colocar aqui. Então, ela diz o seguinte: fiquem atentos se. Então, na sequência, vai aparecer ali algumas dicas que nos interessam aqui hoje. Se houver, por exemplo, nos relacionamentos, tá? Nos relacionamentos daqueles corações que se escolheram, certo? Independente de ter ali uma formalidade, como já foi dito, né? De ter um contrato jurídico. Mas eu estou vivendo com alguém, trouxe para a intimidade da minha vida, da minha família, da minha casa, já tem algum tempo, e surgiram silêncios que não se justificam, porque até ontem nós conversávamos, né? Então, está dizendo, Joana de Ângeles, fiquem atentos se no relacionamento de vocês começam a aparecer esses silêncios injustificáveis. Quando o casal, quando essa dupla, esse par romântico está junto. Atentos também se houver tédio inexplicável diante da presença do outro, né? Ela também fala e faz um alerta muito interessante na sequência, nos dizendo para que a gente observe quando há raiva disfarçada ou não. Quando o parceiro, a parceira emite uma opinião, quando ele fala a respeito de alguma coisa, né, traz um pensamento, tem uma ideia a respeito de alguma coisa e faz a sua explanação. E o outro se sente, né, desconfortável, até irritado com aquilo. Muitas vezes critica a opinião do outro, é desrespeitoso com a fala do outro. Então está pedindo para que também preste-se atenção a isso. Se há uma saturação nas conversas habituais, né, ou até mesmo falta de intercâmbio. E usando as redes sociais, a TV, o WhatsApp, né? Quando a Joana fez esse livro não tinha WhatsApp ainda, mas cabe colocar ali, né, no quesito redes sociais ou interações sociais mediada pela internet. E às vezes nós utilizamos como uma fuga. Nos distraímos, conseguimos conviver e conversar com pessoas no virtual e temos uma dificuldade muito grande de interagir com quem está ali do nosso lado, como se não tivesse mais interesse em conversar. Um outro detalhe, ainda nessa questão de sentimentos, de contrariedade, de irritabilidade, de raiva, ela fala que muitas vezes o humor da pessoa começa a mudar quando ele se aproxima do lar. Então, ela está pedindo para a gente prestar atenção. Será que eu me irrito toda vez que eu ponho a mão na maçaneta da minha casa? Até então tinha um comportamento mais agradável, mais amistoso, gentil com outras pessoas, mas chego em casa e o meu ar é de irritabilidade, de impaciência. Então, preste muita atenção. E depois ela faz ainda uma outra observação no outro item, no último item que eu compartilho com vocês, deixando a dica para que vocês busquem mais. Ela diz assim, olha, desinteresse pelos problemas do outro. Vejam que vai numa crescente, né? Silêncio, tédio, raiva, saturação, até um desinteresse. O outro já não é mais objeto da minha atenção. Isso é uma pena, a gente fica, talvez é uma pena não, é uma lástima, porque até ontem nós estávamos extremamente interessados em tudo que dizia respeito àquela pessoa. Estávamos encantados com aquela pessoa, né? Tanto que escolhemos trazer para a nossa vida. E passa um tempo, não me interesso mais. Então, esse que é um fator, por demais, relevante para que a gente preste atenção. É um sintoma, né? Isso aqui, tudo que ela coloca, são sintomas de um relacionamento que tem, digamos assim, tudo para fracassar, a não ser que a gente faça mudanças. E ela vai trazendo sempre dicas e oportunidades. Ainda sobre responsabilidade no matrimônio, ela faz uma outra sugestão. E na lâmina seguinte nós colocamos ali, também resumido, tá? Por isso que eu sugiro que vocês busquem essa leitura, porque a Joana foi muito feliz aliás, em todas as obras dela, mas este livro está muito didático a
a todos nós que temos uma família. Então, ela diz assim, olha, que diante das dificuldades, né, a gente precisa observar alguns caminhos antes que se distancie ainda mais, que abra-se um abismo, né, e os espinhos da incompreensão produzam feridas. Então, antes que a gente se distancie muito, antes que a gente comece a ferir o outro, ela sugere aos casais, e aí nós estamos falando de par romântico, né, héteros, sexuais e relações homoafetivas também, tá? Cada um vai adaptar para a sua realidade. Mas ela está dizendo, olha, mantenham a lealdade um para com o outro. Porque muitas vezes a gente observa as pessoas se queixando do seu par para um terceiro e não conversam com quem realmente é a parte mais interessada, né? Se queixa para um amigo, se queixa para uma amiga, se queixa até mesmo às vezes, né, numa rede social. E aí, onde fica a lealdade para com aquela pessoa que até ontem, né, era muito importante? Então, ela está dizendo, mantenham a lealdade, conversem entre si, façam um exame das ocorrências, de todas as situações, né? Façam, digamos assim, uma retrospectiva de tudo aquilo que precisa ser organizado, de tudo aquilo que não está bem resolvido nesse casal. Coloque em pauta para que possa ser olhado, quem sabe sanado, né? A gente poderia dizer, né? Permitam-se uma DR, para usar uma expressão bem da moda, né, que a gente utiliza na sociedade atual. Então, assim, olha, para que coloque essas pendências, né, em pauta e talvez com lucidez, com o amparo de alguém, consigam resolver. E ela sempre diz, antes de decidir por romper de um modo precipitado, que cada um possa ceder naquilo que dá conta, evidentemente, em benefício dos dois. Lembrando, né, que é uma parceria, não é uma disputa, porque a gente não elege uma pessoa para ficar disputando ali, se digladiando, ou então numa queda de braço. Ele está dizendo em benefício dos dois. Recuar, negociar, para que fique bom para os dois, porque a relação precisa, né, ter equilíbrio. E ali, como um quarto ponto, ela coloca: abra o coração um para o outro. Ao invés de buscar uma nova busca, essa nova busca que ela põe entre aspas, é um novo relacionamento, porque muitas vezes nós nem conseguimos ainda nos ajustar com aquela pessoa, ou tem dificuldades daquele relacionamento, e de uma maneira muito imatura, entende-se que uma outra relação com um terceiro, uma terceira, pode dar uma sacudida, pode melhorar, pode amenizar, ou então ser uma rota de fuga, não é? Para não se resolver as questões realmente importantes daquele relacionamento, né? Eu vou pedir para o Marco ir adiante para a gente conversar um pouquinho, então, a respeito do divórcio. Até que a gente falou um pouco desse encontro de corações, que podem decidir pela ruptura. E aí há uma fala, né? No Evangelho, Jesus trata dessa questão e Mateus coloca para gente, e eu trouxe só um recorte, né? Ele pergunta lá no Evangelho, que também está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, essa passagem, por que mandou Moisés dar o homem, a sua mulher, a carta de desquite de repudiá-lo? E aí Jesus diz, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. E o que ele está querendo nos dizer? Que antes os relacionamentos eram permeados pelo afeto. Era uma escolha pautada na lei do amor. Mas depois foram surgindo interesses de toda ordem, né? Por isso que eu perguntei, por que a gente decide, às vezes, trazer alguém para a nossa vida? É para preencher uma lacuna, uma carência, uma solidão? É por alguma conveniência social? Né? É porque eu entendo que aquela relação pode me validar, e aí não tem o coração, né, nessa decisão, tem, pelo contrário, né,
as vaidades, o orgulho permeando uma decisão que é extremamente importante. Então, quando não se leva em consideração a lei do amor, a gente realmente coloca em risco um relacionamento. Na sequência, eu trouxe um recorte do capítulo 22, que trata sobre o casamento, no item que fala sobre a indissolubilidade. Indissolubilidade, uma palavrinha danada. E ele diz o seguinte: o divórcio é uma lei humana, cuja finalidade é separar legalmente o que já está separado de fato. Ele está falando de coração, de convivência, né? Que já se rompeu. Não é uma lei contrária, não é contrária, melhor dizendo, à lei natural, pois só virá reformar, dar cumprimento a que os homens já fizeram, né? Ao que os homens já decidiram. Lembrando que imutável é só aquilo que vem de Deus, porque as leis humanas, elas estão sujeitas a modificações e vão se adaptando conforme os costumes da sociedade. Então, este capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é o menor capítulo do Evangelho, mas a primeira parte fala a respeito do não separeis o que Deus juntou, nos trazendo, né, a questão da lei do amor, nos questionando, nos colocando para pensar, né, qual é o motivo, né, que faz com que a gente escolha conviver com uma determinada pessoa. É um chamado do nosso coração? Está ligado a uma programação? Se sim, esse casamento tem tudo para dar certo. Se não, se está respondendo às nossas vaidades, a um apelo do nosso ego, ele está fadado ao fracasso. Então, o próximo slide também vai falar do divórcio, mas na perspectiva da Joana de Ângeles, nesse livro SOS Família. E ela diz assim, também alinhada com o Evangelho. O divórcio é uma solução legal para o que moralmente já se encontra separado. Tal solução é sempre meritória para evitar atitudes mais infelizes que culminam em agravamento da conduta para os implicados. Então, muitas vezes a gente vai observar relações que terminam em tragédias. Nós temos no Brasil um histórico, né, de violência contra a mulher, de feminicídio, sobretudo quando às vezes as mulheres decidem pelo rompimento, né? E ele criou-se então um débito, né? Um agravamento da conduta desses pares. Então ela diz assim, olha, é preferível então, né? Antes de um fim trágico, é preferível. No entanto, preste atenção, porque isso é muito importante. No entanto, essa dupla de dois, voltarão a encontrar-se, sem dúvida, quiçá em uma posição menos afortunada. Então é importante dizer que a gente cria um compromisso, um encontro marcado para o futuro, porque há necessidade de um ajuste, né? Quando nós temos uma relação que foi programada, e mesmo aquele casamento que nós colocamos ali, né, que foi acidental, ali eu inicio um processo de vínculo com outra alma, outro espírito, não é? E dependendo do modo como ele terminou também. Eu estou com um encontro marcado para fazer esses ajustes. Então, o divórcio é uma lei humana que não é contrária à lei natural. No entanto, precisa ser muito bem pensado. E ela faz um alerta. É imprescindível que antes de nós termos essa atitude definitiva, né, de rompimento, do divórcio, tudo se envide em prol de uma reconciliação. A gente precisa buscar estratégias para ajudar o casal, né? Ou se é o nosso relacionamento, buscar estratégias para resolver, auxiliar cada um, ou individualmente, ou até mesmo o casal em si. É muito importante, principalmente, diz ela, quando se tem filhos. Então, é um compromisso sério que a gente assume e surgem dificuldades pelo caminho, sem dúvida. Conviver é um desafio. Como nós colocamos no início, é a principal ferramenta de evolução. Provavelmente é o casamento, a vida a dois, né? A vida em família.
mas decidiu por ter filhos, aí a gente precisa pensar muito. Se lançou mão de todas as estratégias, quando ela diz ali, não, tudo se envia em prol de uma reconciliação, quer dizer, busca as estratégias para consertar aquilo que precisa ser consertado, para ressignificar algo que se precise nessa relação. Tá? Então, tem um questionamento que eu faço ainda em relação à questão de filhos, que vem na sequência. E aí, nós vamos perguntar algo muito interessante. Né? Como é que a gente procede? Tentaram de todas as formas, não deu certo, ou talvez não tenham tentado e precipitadamente decidiram pela ruptura. E aí? Mas tem filhos, como é que faz? É importante lembrar que a separação é dos pais e não dos filhos. Eu gosto muito dessa imagem, porque ela mostra ali, né? Cada um indo para o seu lado e aqueles filhos ficando no meio disso tudo. Então, assim, nós precisamos separar um pouco os papéis. Então, as relações afetivas, sexuais, né, o casamento, ele pode acontecer de ter uma ruptura, sim. Mas eu não posso romper com o filho. O pai não vai romper com o filho, a mãe não vai romper com o filho. Aquele casal não existe mais, mas aquela família continua existindo. E este par, né, que até então era um par romântico, tem o compromisso de tutelar esses espíritos. Então, é preciso ser muito bem pensado como vão, né, conduzir a sua interação, o seu relacionamento depois de uma separação. Tem uma outra imagem que eu também quero compartilhar aqui com vocês, que fala muito a respeito, né, dessas disputas que a gente observa, né, porque há separações que são difíceis e dolorosas. E aí a gente precisa colocar cada um no seu lugar, porque o casal, ele precisa se resolver entre si e evitar as discussões e as disputas de qualquer espécie diante dos seus filhos, evitar colocá-los no meio disso, porque o filho não tem que participar das questões do casamento, do casal. Interessa a ele as questões ligadas à família, né? Então, muitas vezes, os pais tentam puxar, né, desta criança, deste adolescente, né, um aliado. Por isso que a imagem fala, né? Nos mostra, dialoga conosco, dizendo de um casal, mas poderia ser ali, como eu disse, né? Uma família de pares, né? Duas mães, dois pais, mas disputando esta criança. E isso não deve acontecer, né? A gente puder ter o discernimento, o bom senso presente nessa hora é muito importante. Para evitar o quê? Algo também que acontece muito, é a próxima lâmina, pedi para o Marco passar, algo que às vezes acontece no relacionamento quando ele se rompe e tem uma criança ou tem filhos envolvidos, né? Imagino que vocês já ouviram essa expressão alienação parental. Então, uma dica que fica aqui para que se evite essa interferência psicológica, né, que a gente diria que é uma espécie de manipulação. Né? A imagem é muito significativa, porque é uma busca de um dos genitores de denegrir a imagem do outro. Às vezes não é especificamente o genitor, pode ser uma outra figura de autoridade que tem a tutela daquela criança, mas sistematicamente agindo no sentido de denegrir a imagem do outro genitor. Né? Isso deixa marcas, porque é importante dizer que, independente do rompimento, do casamento, das frustrações, os motivos que fizeram aquela dupla se separar, independente daqueles corações estarem extremamente frustrados e decepcionados, os filhos têm o direito de amar o pai e de amar a mãe. Então, cabe, né, ao adulto, olha, adulto, entender que deve prevalecer, né, bom senso e equilíbrio nas decisões.
E tem duas imagens ali muito interessantes também na próxima lâmina que nos fala disso, né? Da gente primar, é muito importante, pela saúde psíquica e relacional dos filhos. Então, que se houver, né, depois de todas as tentativas de reconciliação, né, depois de se ter lançado mão, eu imagino às vezes, né, quando é um casal que é adepto da doutrina espírita, depois de ter procurado atendimento fraterno, muitas vezes depois de ter buscado um aconselhamento, um processo de psicoterapia individual ou até mesmo de casal, não conseguiram manter, que se separem com bom senso, mas com equilíbrio, primando pela saúde psíquica e relacional dessa família. Porque o filho, a filha tem direito de conviver com o pai, tem direito de conviver com a mãe. Né? Óbvio que isso, né, não se aplica quando há situação de abuso sexual. A gente precisa prestar muita atenção, que é um assunto bem mais complexo, né? Mas pode ser que eu tenha um pai, uma mãe abusadora, e aí essa criança precisa realmente ser olhada de uma outra maneira e essa família precisa de um suporte para outros encaminhamentos, certo? Então, o Evangelho, ainda indo lá para o item indissolubilidade do casamento, nos diz o seguinte, que Deus quis que os seres se unissem não somente pelos laços carnais, mas também pelos da alma, a fim de que a mútua afeição dos esposos ou desse par romântico, certo? Desta dupla, se estenda aos filhos, e para que sejam dois em vez de um, amá-los, tratá-los e fazê-los progredir. Então ali está colocado, né, em 4 momentos a tarefa dos pais, que é sublime, amar, tratar, que quer dizer cuidar, né? Amar, tratar, cuidar, dar exemplo para que façam se dali homens de bem, para que possam progredir no seu projeto reencarnatório. Então, houve um consentimento, houve um combinado desta dupla, né, de que receberia, de que iria tutelar esses espíritos aqui. Então, a gente sabe, né, não existe ex-pai, não existe ex-mãe. O casal pode ter um fim, acontece, mas precisam combinar qual é a melhor maneira de seguir dando suporte emocional para esses filhos, que, como eu disse antes, têm direito de amar tanto um quanto o outro. Mas, né, é importante isso, que exista respeito entre essa dupla, para que inspirem os seus filhos a não desistirem também, né, dos seus relacionamentos. É muito importante lembrar isso, que pai e mãe, né, ou os pais, aquele casal, ele influencia a vida amorosa dos seus filhos, porque os filhos se espelham nos pais. Quantas vezes a gente observa, né, relacionamentos que os filhos estão repetindo o que viram no seu lar, na sua casa, né, que presenciaram ao longo da sua infância, da sua adolescência, com o pai e com a mãe. Então, o sistema tem uma força muito grande e mesmo que às vezes digam, não, vou fazer tudo diferente, às vezes nós estamos fazendo igual. Nós encontramos, né, pessoas que reproduzem o comportamento do meu pai, reproduzem o comportamento da minha mãe. Às vezes eu estou num relacionamento que é o espelho do relacionamento que eu vivi, que eu vi, né, dentro da minha casa. Mas vamos adiante, para que a gente possa falar, né, ainda do trato, né? Eu aposto muito no casamento, né? Eu trago ali a questão da possibilidade, sim, da separação, que ela deve ter bom senso, depois que se esgotou todas as tentativas, mas eu volto a dizer, né, a gente precisa saber que os relacionamentos têm desafios, que não serão só flores, embora tenha aí colocado, né, esse jardim de tulipas, mas é para dizer que precisa de cultivo. O casamento pode ser comparado a uma flor de difícil cultivo. E aí eu pergunto para vocês, quem é que deve regar a planta?
Quem da dupla vai regar? Os dois regam, né? Quem coloca a plantinha para pegar sol? Quem coloca a plantinha para pegar chuva? Quem vai lá e coloca um adubo naquela plantinha? Os dois. Equilíbrio. Agora eu vou e cuido, agora você descansa, agora você descansa, eu vou lá e cuido. E assim a gente vai fazendo essa troca. E quando eu coloco essa questão da flor, né, é porque é um ser vivo que, se a gente não cultiva, morre. Se a gente não rega, murcha e morre. E uma outra questão que eu queria, é só um parêntese, né, para dizer por que eu escolhi a tulipa, né? As tulipas amarelas são lindas, são símbolo de alegria, mas no meio vocês vão observar que tem uma tulipa vermelha, né? Porque a tulipa ela é símbolo do amor duradouro. Eu sei que todo mundo adora rosas vermelhas, as rosas vermelhas são símbolo da paixão, né? Mas se eu quero realmente um relacionamento duradouro, fica a dica aí de que o símbolo é a tulipa, que no nosso país tropical é difícil de cultivar realmente, né? Porque ela não é uma planta do calor. Então, este hábito do cultivo diário é que ajuda os relacionamentos. E o casamento é isso. Será que tem segredo? E aí, a gente faz uma pergunta ali para vocês que estão nos seus relacionamentos, ou os que ainda não estão almejando um relacionamento. Aqui a gente já trouxe algumas dicas bem importantes, né? Do desafio, mas também dos prazeres que tem. Então, no próximo item, eu faço esse questionamento. Quais os elementos, quais as atitudes que constituem o segredo, né? O segredo entre aspas, né? Dos relacionamentos, dos casamentos duradouros e saudáveis. Quando eu falo casamento, eu volto a dizer, estou abrindo para esse relacionamento romântico, né? Esse segredo, entre aspas, porque não é segredo, quem consegue viver bem tem mais aqui nos dizer o que que faz, né, para viver bem com alguém. E às vezes a gente consegue encontrar sim pessoas que estão administrando muito bem a vida dois e vão dando dicas de como isso é possível. Então, na sequência, tem alguns segredos que nem são tão segredos assim, não será novidade para ninguém, e que eu extraí de tudo que nós já falamos até aqui, tá? Que está colocado tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto lá no livro da Joana SOS Família. E o segredo, né? Os elementos, as estratégias estão listadas aí, tentamos resumir. Tá? Exercício da amorosidade, da paciência e da compreensão. Então, são movimentos de alma. Exercício da amorosidade, da paciência e da compreensão com quem convive conosco, né? E agora na pandemia, nesse momento de quarentena, a gente sabe que muitas pessoas se separaram. Aumentou o número de divórcios, de separações. A convivência diária, ela precisa disso, né? Por isso que nos colocamos ali, olha, outros elementos, que é no trato diário. Não é só quando nós estamos na presença de visitas no ambiente social, é no dia a dia dentro de casa. Extremamente difícil para algumas pessoas, dependendo do seu temperamento, ter paciência e compreensão. Daí a gente tem que realmente se lembrar, né, da caridade moral. Nós, espíritas, temos um compromisso com a caridade moral. E ela começa de casa, que é o trato com as pessoas, lealdade e confiança entre o casal. A confiança é a base de todos os relacionamentos e com o relacionamento entre um par romântico, né? Isso não é diferente, né? E é importante dizer, falando de confiança, de lealdade entre este casal, né? Que homens e mulheres, né, ou essa dupla, eles são equivalentes. É um apoio mútuo e respeito.
Um não é melhor do que o outro, um não tem mais privilégios do que o outro. A gente falou ali de cultivar aquela plantinha, apoio mútuo. Vocês vejam que com esses elementos a gente pode construir uma relação afetiva, né, sólida. Lembrando, sem dúvida, que o outro tem defeitos, né? Aprendendo a administrar as projeções, as idealizações, as nossas fantasias românticas, permitir que o outro seja quem ele é. Mas se eu tenho respeito no trato diário a essa individualidade, fica muito mais fácil da gente conseguir conduzir os nossos relacionamentos, porque o que a gente mais percebe no dia a dia, às vezes, dos atendimentos fraternos, outros atendimentos que a gente faz, são as questões do coração. E, inclusive, Santo Agostinho fala, né, acho que no capítulo 14, lá a respeito dos laços de família, ele diz que de todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Então, nós temos pessoas, assim, um número imenso, milhões de pessoas na Terra querendo um par. Muitas pessoas solteiras querendo alguém para dividir a sua vida, para compartilhar, né, os seus sonhos, seus projetos, o seu cotidiano. Mas outros tantos já encontraram o seu par. E às vezes não tratam com carinho, não tratam com dignidade ou com amorosidade. Isso é lamentável, né? Porque além da gente estar, digamos assim, se comprometendo, né, em fazer um novo ajuste, a gente está desperdiçando uma oportunidade de crescimento muito grande. Né? Então, volto a dizer, o ser humano ele tem sede de afeto, de convivência, de conexão, de pertencimento, de aceitação. Muitas pessoas já encontraram o seu par. Então, valorizem, cuidem, porque outros tantos estão na busca e a gente sabe que não é bom viver na solidão. Vive na solidão, e às vezes muito bem, aquele que talvez esteja também calejado. Mas nós somos seres gregários, criados para o social. Então é na convivência, na interação que a gente cresce e que a gente também tem as melhores alegrias, as melhores realizações, né? Para finalizar, quero compartilhar com vocês o meu desejo muito sincero, né? De que vocês apostem nas relações, né? Apesar dos pesares, se trabalhem, né? Não desistam dos relacionamentos afetivos e que, né, estes valores que nós colocamos ali possam permear as relações de vocês, esses encontros, né? Que, volto a dizer, são encontros de almas afins, são encontros de corações feridos ou de corações ressentidos, mas que a gente vem para a Terra com uma gama de ferramentas para nos ajudar a peregrinarmos, né? A andarmos com o nosso par pelo caminho. Busquem ajuda, se for o caso, para que esses valores que nós listamos ali anteriormente estejam presentes de fato na relação de vocês. Eu gostaria, Marcos, se você me permite, de deixar as fontes de pesquisa, né? Quero, claro, agradecer a oportunidade que vocês me deram aqui de falar desse tema que nos ajuda muito, né? Porque o casamento ele é a base da família, mas tem ali um checklist de livros que nós citamos aqui, nos slides e outros que embasam a nossa fala, mas que eu não citei, tá? Então, se você puder passar, eu te agradeço. Eu sei que o nosso tempo talvez esteja estourando, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho, Joana, que eu falei, Emmanuel, através de Chico, tem o livro Vida e Sexo, do Rodolfo, que eu já falei, do Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, que traz essa classificação. Na sequência, tem mais 4 livros que eu gostaria de deixar como sugestão para que quem tem interesse em olhar um pouco mais para o seu casamento, para o seu relacionamento afetivo, não é? Possa olhar. 2 livros, né, de 2 trabalhadores do movimento espírita, Alberto Almeida e André Moreira, que
eu deixo como dica, que são livros preciosos que colocam a gente para pensar e refletir, pensar um pouquinho, né? Saindo às vezes do nosso papel, muitas vezes de vítima, né? De magoadinho, enfim, para olhar para uma perspectiva maior. Então, esses 2 trabalhadores do movimento espírita, né, que discorrem muito bem, e tem outros 2 livros que não são de trabalhadores espíritas, mas que contribuem também para as nossas reflexões, que eu acredito que vale a pena também ler. As Regras de Ouro, né, e Amar e Ser Livre, que também fala desse nosso modelo atual de sociedade e de relacionamento. Então, sou muito grata pela oportunidade que vocês me concederam nessa noite, e desejo que os valores do nosso Mestre Jesus esteja iluminando o caminho de todos vocês. Muita paz. Então, muito obrigado, Simone. Em nome do Centro de Educação Espírita Boa Nova, gostaria de agradecer tua disponibilidade, o tempo que tu dedicaste, né, para preparar esse estudo tão propício para essa época que nós estamos passando agora, não é? Os casais com muito mais convivência, não é? Então a gente acaba descobrindo esses tipos de casamento que tu apresentaste, né, no nosso dia a dia. Simone, eu gostaria de te convidar também, já que tu tá tão disposta a nos ajudar, não é? A que tu faças a prece final para a gente finalizar a tua apresentação. Sim, sim. Então vamos nos sintonizar com o nosso Mestre Jesus nesse momento, com a sua luz, com a sua amorosidade. Vamos rogar a Ele que olhe pelo nosso planeta, como sempre tem olhado, que nos ajude a atravessar esse momento tão desafiador para toda a humanidade, que tenha misericórdia de todos nós que ainda temos muito para trilhar em termos de evolução. Que possamos, né, cada um dentro das suas possibilidades, melhorar sua atmosfera íntima, seus pensamentos, seus sentimentos nessa oportunidade que a gente tem, que é a prece, né? Que possamos, nos mais variados momentos do dia, recorrermos ao Mestre Jesus, à sua pleiade de espíritos que nos ajudam aqui na Terra, confiando, né, que tudo concorre para o nosso crescimento e que sairemos, né, desse momento com muito mais força, com maturidade, para caminharmos de modo firme nessa existência, dando cumprimento ao nosso projeto reencarnatório. Então, aqueles que se sentirem conectados com o Mestre Jesus e o planeta Terra, que possam imaginá-lo envolvido por essa luz, por essa vibração crística, emanando para todos os corações e consciências energias de esperança, de coragem, né? A coragem da fé, para que a gente cumpra com o propósito de nos regenerarmos. Regenerando o nosso coração, contribuímos para a regeneração do planeta. Então vamos nos sentir abraçados pelo governador espiritual da Terra, um ser luminoso, incansável, que atende a todos indistintamente, que torce pelo nosso progresso, que confia no nosso progresso e no progresso da Terra. Então vamos nos sintonizar com Ele e entrar no abraço do Mestre Jesus, revigorando as nossas disposições íntimas, físicas, mentais e espirituais. E agradecemos então, né, a todos os benfeitores espirituais no Centro de Estudos Espíritas Boa Nova, a
todos os trabalhadores encarnados, né, desta seara, para que também sejam fortalecidos para darem continuidade a esse trabalho, né, de espalhar o Evangelho das mais variadas formas. Pedimos então a permissão para encerrarmos essa doutrinária virtual na noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então, Forte abraço aí. Obrigado, Simone. E agradecemos também a todos que assistiram essa live, não é? Convidando a sempre participar aí das lives do Boa Nova e dos estudos também. Uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus.